Um abraço para você ligado aqui nas redes da Itatiaia, um abraço para todo mundo que acompanha nosso trabalho aqui nas plataformas digitais. Hoje, de novo, um papo muito especial para a gente aqui. Vamos conversar com o Ricardo Bulgarelli, especialista em NBA, para falar muito dessas finais de conferência, para projetar um pouquinho essa reta final de temporada. Bulga, um abraço para você, obrigado por ter aceitado bater esse papo aí com a gente. É isso, Léo. Um abraço para você, para todo mundo da Itatiaia. É um prazer sempre falar do melhor basquetebol do mundo, ainda mais com uma cobertura completa do Amazon Prime Video. Bulga, queria que você falasse um pouco para a gente dessa caminhada até aqui nos playoffs, né? A gente viu que dois favoritos ficaram pelo caminho na Conferência Leste, a Conferência Leste um pouco mais equilibrada. Queria que você traçasse um panorama de como que essas quatro equipes chegaram até a final das conferências. Você abriu bem falando justamente do Leste, né? A expectativa que a gente tinha era justamente de uma final Boston e Cleveland, as duas equipes que tiveram mais de 60 vitórias na temporada regular. O Cleveland Cavaliers entrando para a história aí, um dos times a começar 15-0, com o Donovan Mitchell muito líder, principalmente na fase de classificação, encontrando os companheiros, confiando mais nos companheiros. Você tem aí o Evan Mobley, defensor do ano, você tem o Kenny Atkinson, técnico do ano. Você tinha muita ajuda para o Spider Mitchell, né? O próprio Darius Garland, All-Star também. Então a expectativa era gigantesca no Cleveland, no leste, e o Oklahoma no oeste. E no oeste acabou se consolidando mesmo o Oklahoma, mesmo sofrendo um pouco a mais contra o Denver, já a gente entra nesse aspecto. Cara, o leste, acho que a história mais legal é justamente a chegada dessas duas equipes, né? De New York Knicks e Indiana Pacers. É uma volta ao passado. 25 anos atrás, as equipes decidiram duas finais de conferências consecutivas, né, em 99 e 2000, uma vitória para cada lado. Você tem dois emergentes jogadores, né, o Tyrese Haliburton, armador dos Pacers, muito criticado até pelos companheiros de profissão, né, ele foi, durante a temporada, foi feita uma eleição em que ele foi dado como o jogador mais overrated, ou seja, um cara superestimado, um cara que teoricamente joga menos do que todo mundo fala. Um cara que foi All-Star, um cara que foi campeão olímpico em Paris, mas um cara que extremamente qualificado na sua função, que é armar o time, um cara que cuida muito bem da bola, pouquíssimos erros, e na reta final aí ele foi fundamental. Ele não teve jogo que ele jogou machucado, com a mão esquerda machucada, e ele contou com um elenco de apoio fantástico, né? O Indiana, acho que dos quatro semifinalistas aí, né, dos times que vão brigar pelo título daqui até o final, acho que o Indiana é o único que a gente não consegue apontar uma grande estrela. Assim. O Haliburton, ele é o melhor jogador do time, ele é esse cara All-Star, e não por ser... não é que eu concorde com os jogadores, mas ele tem um equilíbrio maior na sua equipe, uma profundidade de elenco. Acho que o Rick Carlisle, dos quatro técnicos envolvidos também nas finais, é o cara mais interessante, tem a história mais legal, muito identificado com o Indiana Pacers. Os melhores momentos da franquia indiana na NBA tiveram o Rick Carlisle ali em algum momento, ou como assistente técnico, ou como próprio técnico, e agora podendo chegar a uma final de conferência, depois de muito tempo, de fato, né, com essa capacidade, porque o ano passado o time foi vice-campeão do leste, mas acabou sendo varrido pelo Boston Celtics. Foram 4 jogos equilibrados, mas em nenhum momento a gente tinha a sensação de que o Indiana poderia ser páreo para o Boston. Esse ano não. O Indiana, eu acho até que, mesmo sem o mando de quadra, é o favorito, até porque tem o treinador e tem essa profundidade de elenco. Agora, se Nova York for campeão, por exemplo, a gente sabe que vai depender muito do Jalen Brunson. Se Oklahoma for campeão, vai depender muito do Shea. Se Minnesota for campeão, vai ter o Anthony Edwards como protagonista, apesar da evolução do Julius Randle na série contra o Golden State. Indiana não dá para apontar se o Haliburton vai ser MVP Finals, por exemplo. Você tem Siakam, você tem outros jogadores importantes na rotação. Eu acho que o time como todo chama bastante atenção. Então foi esse time que derrotou o Cleveland. O Cleveland também teve problemas com lesão, acabou atrapalhando sem dúvida nenhuma, mas eu acho que faltou assim, jogar atrás do placar, jogar com a responsabilidade de ser o time a ser batido. E a partir do momento que o time se viu atrás do confronto contra a Indiana, acabou se perdendo também psicologicamente. Um time ainda muito novo, um time que ainda sofre com o passado, com o fantasma do LeBron. Afinal de contas, tudo que Cleveland conquistou, os melhores momentos da franquia foram praticamente todos eles com o LeBron James,
e aí você não teve punch, mesmo esse time estrelado, com o defensor do ano, técnico do ano, com grandes estrelas, jogadores entre os melhores da liga, você não teve a capacidade de reverter uma situação em que se encontrou atrás do placar. Nova York contra Boston foi muito resiliente. Eu confesso que Nova York também é uma história muito bonita. A gente vê Cara, eu costumo falar nas transmissões que Nova York é a capital do mundo, né? Então, cara, a pressão de você jogar lá e a responsabilidade, a ausência de mais de 50 anos sem um título, e você vê a comoção, né, que está se tornando jogar em Nova York, com os ex-jogadores na beira da quadra, incentivando, jogando junto, as estrelas de Nova York, né? Você tem os Lakers com as estrelas de Hollywood, você tem ali muitos atores, muitos rappers, você tem muita gente que veste a camisa de Nova York, e nesse momento em que o time volta a sonhar e volta a jogar uma final de conferência depois de 25 anos, seria quase certo que esses caras iriam participar e iriam apoiar. Um time muito forte coletivamente por conta do Jalen Brunson, do Mikal Bridges e do Josh Hart, que jogaram juntos em Vila Nova. A gente parece que os caras jogam muito pela amizade, por esse encaixe, por esse de um jogar pelo outro, mas falta profundidade. Eu acho que pode sofrer na série contra o Indiana. Primeiro, a diferença de treinador, na minha visão, é gritante. O Thibodeau, ele meio que faz sempre as mesmas trocas. Uma série em que Nova York tem a vantagem do mando, mas esses 2 primeiros jogos em Indiana pode roubar facilmente o mando, e eles vão jogar para roubar esse mando, para provocar Nova York, para jogar em vantagem contra Nova York, porque é um torcedor apaixonado que entende de basquete, mas também que cobra muito. E Nova York precisa, agora, nessa situação, porque contra Boston não tinha o mando de quadra. Nessa situação de ter o mando de quadra, e sofreu isso o ano passado contra o Indiana, tem que defender o mando nesses primeiros 2 jogos. O Indiana está descansado, Indiana tem uma artilharia de 3 pesadíssima, Nova York conta muito com rebotes ofensivos, acho que pode ser um fundamento decisivo na série, e a expectativa vamos ver a evolução do Karl Anthony Towns que sai como o patinho feio de Minnesota, e em Nova York acaba se encontrando, tendo outras peças, parece que ele joga mais feliz, né? Um cara que passou por tudo que ele passou, de problemas com as mortes durante a Covid-19, com o falecimento da mãe, de tantos familiares. Acho que até comentei isso durante um jogo contra o Boston nessa pós-temporada, em que a gente consegue ver o Karl Anthony Towns sorrindo. Isso vale também até para o Julius Randle do outro lado, que foi o cara que foi trocado um pelo outro, isso em Minnesota. Dificilmente você viu os dois sorrindo, porque os dois eram muito cobrados em pós-temporada. O Karl Anthony Towns, ele sai de Minnesota porque ele foi exposto na série contra o Dallas Mavericks no ano passado, na mesma final de conferência. E hoje ele retorna para uma final de conferência com, teoricamente, mais apoio dos companheiros desse trio de Vila Nova, os Nova Boys, Hart, Brunson e Mikal Bridges. E você tem o Anunoby, que é um excepcional defensor. Alguns duelos para a gente ficar de olho. Acho que o Odi Anunoby na defesa do Haliburton, acho que vai ser importante. Vai ser importante também Nembhard e Nesmith na marcação do Jalen Brunson. Né? O Nesmith fez um trabalho no Donovan Mitchell incrível. A gente sabe que o Indiana é um time com profundidade, tanto no ataque como na defesa. A defesa evoluiu muito para esse ano, por isso que o time, mais uma vez, chega a uma final de Conferência Leste. Acho que o Leste, que é a transmissão do Amazon Prime Video, com transmissão exclusiva em áudio em português, que você pode assistir também no League Pass, e através do Amazon Prime você pode ter a assinatura do League Pass. Vai ser muito legal contar essa história, porque é uma rivalidade, são 8 confrontos em pós-temporada, Indiana e Nova York, todo mundo lembra do Reggie Miller, né, com a mão no pescoço, provocando o Spike Lee. O Reggie Miller é o comentarista da TNT americana, né? Deus quis que na última temporada da TNT nos Estados Unidos, porque o Amazon Prime o ano que vem também entra com as transmissões nos Estados Unidos, colocou o Reggie Miller como comentarista dessa série, entre Indiana e Nova York, uma série de tanta rivalidade, os times que já se enfrentaram mais do que 3 vezes, né, em finais de conferência, foram 4, 5 vezes. 5 não, esse ponto 3 vezes em finais de conferência, né? 94, todas 99 as e 2000. do Knicks, né?
Exato, as últimas duas de Knicks tem aquela bola maravilhosa, né? A jogada de 4 pontos do Larry Johnson em 99, que ele faz o L assim, que ele mata uma bola de 3, do ano, uma partida importante. Nova York, em 99, não tinha o mando de quadra e consegue vencer o Indiana 4-2. No ano seguinte, o Indiana dá o troco com 4-2 sobre Nova York, e aí você tem ali também em 94, né? O primeiro duelo entre as equipes em finais de conferência, um 4-3 para Nova York. E eu, se tivesse que não ficar no muro, apesar que eu não gosto de palpitar na série que eu vou trabalhar, mas eu vou dar um palpite para cada lado. Eu acho que Nova York, se vencer, vence em 7 jogos. Acho que faz o mando de quadra prevalecer no último jogo, ao contrário do que foi o ano passado, né, na semifinal de conferência, mas o time estava desgastado, com muitas lesões. E se Indiana vencer, Indiana fecha em 6, porque daí fecharia em casa. Acho que são os dois bons palpites para quem gosta de palpitar em resultados finais cravados, Indiana passando em 6 jogos ou Nova York passando em 7. A gente vê essa aura, né, de Nova York reavivada justamente pelo momento do time, né? É um time que se juntou ali, você falou do Thibodeau, que as críticas são a exaustão do uso dos titulares, né? É a repetição das trocas, de não ter ali uma novidade. Ele vai enfrentar um cara que ele está se preparando para essa série aparentemente desde o começo da temporada, né? Que a gente vê que é um Indiana que sempre mirou ali, pelo menos voltar para a conferência, para a final de conferência, né? E querendo, claro, avançar às finais. O Indiana, quando eu falo que a diferença ela pode ser decidida nesse banco de reservas, eu até falei ontem no Jararacas, né, no podcast que eu tenho junto com o Rômulo, porque o Carlisle ele mostrou já nessa série contra Cleveland um ajuste que ele teve que fazer depois que o Cleveland trouxe uma defesa em zona 3-2. E para o jogo seguinte ele já conseguiu ajustar. E eu destaquei também o Carlisle, quando eu falo que ele está envolvido diretamente na história do Indiana Pacers, é porque ele foi assistente técnico na época em que o Larry Bird foi o técnico, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, e o Indiana em 98, por exemplo, todo mundo se lembra, num jogo 7, numa série final de Conferência Leste, o próprio Michael Jordan do The Last Dance falava que foi o time que mais desgastou, que mais esteve próximo de tirar a hegemonia do Chicago naquele segundo tricampeonato, que é o ano de despedida do Jordan dos Bulls. É uma série de 7 jogos, o Red Miller jogando demais, e o Carlisle já era assistente técnico do Larry Bird naquela oportunidade. Em 2000, o Indiana chega à final da NBA, é a única vez que o time avança para uma final, e o Carlisle seguia como assistente técnico, e o Indiana acaba parando na dupla Kobe Shaq, e os Lakers são campeões da NBA em 2000, seria o primeiro do tricampeonato. Depois você tem o Carlisle retornando para a Indiana, no momento em que seria o canto do cisne do Red Miller, e ele mesmo conta essa história, e tem aquele Malice of Palace, né? O famoso evento de briga entre os principais jogadores das duas equipes, envolvendo torcedores, e você tem Ron Artest, você tem Jermaine O'Neal, você tem Stephen Jackson, jogadores que acabam sendo suspensos por muitos jogos, e a temporada indiana acaba sofrendo, e o time não consegue ter uma condição de realmente brigar ali. O time tinha brigado ali em 2004, muito próximo, mas acaba esbarrando nesse mesmo Detroit Pistons, o Detroit que viria a ser campeão, e depois agora o Carlisle, né? Depois de tanto tempo em Dallas, campeão em Dallas, você tem o Carlisle depois de quase uma década e meia, cara, conseguindo fazer um trabalho maravilhoso. Então a gente tem, ele mesmo disse numa entrevista recente, a evolução do jogo. A gente percebe que é um jogo completamente diferente do passado, e ele conseguiu se adequar, porque depois de 15 anos, praticamente, 2011 campeão com Dallas contra aquele Super Miami Heat, ele consegue colocar o Indiana com condições de brigar realmente pelo título. Então não foi um cara que parou no tempo, foi um cara que evoluiu junto com o jogo e consegue tirar o melhor de cada jogador. E acho que isso pode fazer uma diferença. A gente sabe que Nova York está no embalo, tem a torcida, costumo comparar Nova York com o Corinthians, acho que é uma paixão, chega a ser uma coisa meio cega, é algo que faz o torcedor acreditar e empurrar. Contei essa história também no Jararacas ontem. Se você nunca foi assistir um jogo de NBA na vida, e se você for ao Madison Square Garden, você sai de lá torcedor de Nova York, porque é realmente algo que é uma união da torcida com o time. A atmosfera do Madison Square Garden faz com que você acredite, mesmo numa rotação mais curta, mesmo num treinador
nitidamente num momento pior do que o adversário, mas você tem ali o coração, a torcida jogando junto, essa paixão dos ex-jogadores que você não vai ver em nenhuma outra franquia. Eu acho que por conta disso acaba acontecendo um certo equilíbrio. Nova York, ano passado, perdeu de Indiana por conta das lesões. É um time muito forte em rebotes. Eu acho que tem que acreditar nesse fundamento, principalmente os rebotes ofensivos, que Indiana sofre bastante. Só que o perímetro de Indiana é muito forte e a bola de três de Indiana ela é parecida com o que Nova York enfrentou agora contra Boston. É uma bola de três que vem de praticamente todos os jogadores da rotação. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu estava vendo os números do ano passado. O Indiana, ele vence o jogo 7 no Garden com um aproveitamento altíssimo. Então, é um time que vai selecionar bem os arremessos, cuida muito bem da bola, tem um Haliburton muito motivado por ter sido criticado por companheiros de profissão e é o cara que pode dar um desequilíbrio aí ao lado do Pascal Siakam. Eu acho que o Siakam é um cara muito regular, muita gente não fala dele, é um cara que você olha, o cara tem 20 pontos por jogo, a carreira dele foi inteira assim, é um cara que pode não ser o franchise player, mas ele é um excepcional coadjuvante, ele é o, já que está na moda de citar o Batman, o Robin, ele é um excepcional Robin, porque ele sempre vai entregar, e é um cara já com um pedigree de campeão, junto com o Anunoby lá em Toronto. Eu acho que esse aspecto de campeões também pode ser algo interessante, né? A experiência que traz o Siakam de um time que venceu o Golden State na dinastia em 2019, e o Anunoby naquela oportunidade ele não foi tão utilizado, né? Porque ele estava machucado. E o Anunoby é um excepcional defensor. E ele vira meio que um X-Factor nesse time de Nova York. Porque do Brunson a gente sabe que ele vai entregar, o Karl Anthony Towns ele entrega, se não entregar em pontos, ele vai entregar em rebotes. Ele foi um dos principais jogadores de rebotes da liga. Mas o Anunoby, quando ele consegue produzir ofensivamente, Nova York aumenta as chances de vencer o jogo. Indiana é mais time, tem mais jogadores para dividir essa responsabilidade. Nova York depende muito dos seus atletas e com essa minutagem alta. Em determinado momento, numa série que promete ser longa, isso pode atrapalhar. Por enquanto, não atrapalhou, Nova York está feliz. A capital do mundo respira e em sonho sair dessa fila de mais de 50 anos. E Indiana foi tricampeão da ABA, né, da antiga American Basketball Association. Na NBA é uma oportunidade muito legal e um mercado menor, assim. Eu acho que é mais um Davi e Golias em relação a mercados, né? Ao interior dos Estados Unidos contra a capital do mundo, contra o time de todos os holofotes. Eu acho que muita gente que não encara a NBA com tanto fanatismo, acho que está torcendo para Nova York, porque a hora que o time for campeão, que a cidade for campeã novamente, vai ser, como diz o Rômulo, caos. Puxando essa questão até dos mercados menores, né? A gente vê do outro lado da chave, né, na final da Conferência Oeste, dois mercados assim, né? Minnesota e Oklahoma, que são dois times, né, de unidade ali com as cidades, de construção mesmo, né? E são dois times recentes, né? O Minnesota da expansão, o Oklahoma depois que sai de Seattle. São dois times que demoraram muito tempo até se encontrar, né? Ver aquele primeiro time do Minnesota, né, com o Kevin Garnett no começo dos anos 2000, que foi o primeiro grande boom, assim, e aí agora o Oklahoma voltando depois daquela passagem, né, de Durant, Harden e Westbrook. E esses dois times totalmente modificados das suas identidades iniciais estão hoje definindo a Conferência Oeste, que foi tratada, né, como esse grande equilíbrio, com grandes estrelas, Golden State, Los Angeles Lakers, o próprio Dallas, que vinha também lutando nas cabeças. E chegam esses dois times. É surpresa essa configuração de final, como a forma que ela foi? E o que você pode falar para a gente também da expectativa desses jogos? Cara, também vejo uma série equilibrada. Muita gente tem falado do poder do Oklahoma City Thunder e acho que tem aspectos do jogo que favorecem muito o Thunder. A gente tem que lembrar que o Minnesota está descansado, né? E o Minnesota motivado, né? Assim como ano passado, a gente teve o Anthony Edwards, né, conseguindo derrubar o Kevin Durant, vencendo o jogo 7 em Denver, improvável, perdia por 20 pontos no intervalo e conseguiu uma virada histórica em Denver no jogo 7 e acaba sucumbindo para o Dallas, né, principalmente na exposição Rudy Gobert diante do Luka Doncic. E você tem o Minnesota hoje num time mais completo, com mais casca, digamos assim, né, com mais experiência, acho que aprendeu muito com as derrotas do ano passado, e com a profundidade de ter um DiVincenzo, que é um cara com mental campeão,
né, um ex-jogador de Vila Nova também, ao lado do Brunson, do Hart e do Michael Bridges, foi campeão universitário e sendo protagonista vindo do banco, ou seja, ele não tem ego de vir do banco como ele vem nos jogos para Minnesota. Minnesota tem o Mike Conley Jr., que é experiente, é um cara que possivelmente ele vai ter a camisa aposentada em Memphis e possivelmente é o maior jogador da franquia Memphis e podendo ser campeão com um outro time, né, mostrando o quanto ele é importante, já foi eleito até melhor companheiro da liga, é um cara que foi All-Star depois de tanto tempo lutando e com merecimento, e fez um jogo 5 contra o Golden State maravilhoso, e o Minnesota vem tirando o Lakers de LeBron e Luka, e vem tirando o Golden State de Curry, de Butler e de Draymond Green, pelo menos times de camisa, times de história. Teve, entre aspas, a sorte do Curry ter se machucado no primeiro quarto, mas Minnesota não tem nada a ver com isso. O time foi muito competente no que se propôs jogar, uma defesa forte. Você tem trabalho dentro do garrafão, você tem jogo externo, você tem defesa. Eu acho que uma rotação de pelo menos 8 jogadores, e os 8 jogadores contribuem de alguma maneira. Acho que isso é importante. Você tem Indiana na contramão de todas as equipes, né, junto com o Oklahoma, porque eles usam mais do que 8 jogadores. O pessoal costuma usar 6, 7, as equipes costumam usar 6, 7, 8 no máximo, justamente numa rotação de playoff, mas os 8 que vêm de Minnesota contribuem. E o Indiana usa, junto com o Oklahoma, pelo menos 9, 10 jogadores, e eles contribuem de alguma maneira, não somente na pontuação. Acho que cada um sabe muito bem cumprir o seu papel. Acho que por isso que eu consigo encarar e colocar nesse momento Indiana e Oklahoma favorito nas séries, tanto do leste como do oeste, por conta disso. Porque eu acho que é um time muito bem montado, cada um sabe da sua função, mas o Minnesota ele chega mais descansado, ele chega com essa experiência de ter jogado as finais da conferência no ano passado. Isso nos primeiros 2 jogos, acho que podem fazer a diferença. Minnesota vai jogar a vida para roubar o mando de quadra, e é um sexto colocado. Quando você fala de surpresa, é porque a Conferência Oeste ela virou uma insanidade mesmo, né? O Minnesota ele tinha time para ter mando de quadra, ele tinha time para brigar lá no topo mesmo, mas ele teve durante a temporada, além da troca, né, do Julius Randle e de Vincenzo pelo Karl-Anthony Towns, ele teve que se ajustar com uma nova fórmula de jogar, né? Você tinha o Karl-Anthony Towns, o cara mais longevo da franquia, um do draft, o cara que estava mais tempo lá e foi dispensado, trocado pelo Julius Randle, que também chega, né, meio pisando em ovos, não sabia realmente qual seria a função dele. A gente sabia que ele seria um segundo jogador, nunca à frente do Anthony Edwards, e ele soube entender essa função dele. No meio da temporada ele se lesionou e Minnesota ficou meio que cambaleando. O Di Vincenzo também lesionado, os 2 jogadores que vieram na troca acabaram tendo momentos de lesão e atrapalhando também esse percurso e esse encaixe. E no melhor momento da temporada, Minnesota está completo. Eu acho que isso é importante demais, motivado, ter tirado o Lakers, ter tirado o Golden State, acho que isso pode ajudar muito. Agora, o OKC é o time da temporada. É um time de quase 70 vitórias, é um time extremamente bem treinado, competente no que se propõe a fazer, e tem alguns aspectos do jogo que hoje chama muita atenção, que você tem a bola de 3 e você tem também o cuidar da bola. E você forçar os erros do adversário. É a melhor defesa da liga, é o time que mais força erros dos adversários, e mais do que isso. Porque forçar erros é um mérito. Agora, você tem que transformar esses erros em pontos. E Oklahoma também é o melhor time em fazer isso. A gente percebeu nessa série contra Denver, uma série que foi desgastante, uma série que eu acho que Oklahoma, apesar do Magdano falar que o time evoluiu durante a série, mas correu alguns riscos, principalmente jogos 4 e 5, mas soube reagir. Acho que essa história de falta de experiência, acho que já ficou no passado, porque o time conseguiu reagir atrás do placar em últimos períodos contra um Nikola Jokic que estava extremamente concentrado e dominando naquele jogo 5, depois daquela bola espetacular dele, calando o ginásio, mesmo com o jogo empatado. Foi algo assustador. Assim, nos momentos que eu trabalhei na minha carreira, foi um dos grandes momentos que eu vi aquela bola, a maneira como ele converteu e a reação do torcedor, não só em desespero, mas em ficar mudo, em sentir que, o time ia ter que ser algo, fazer algo a mais, e muito importante, não somente um jogador, o Shea, em questão, mas o time todo ia ter que mostrar uma resiliência, um poder de reação imediato. Isso o time mostrou no jogo 5 e no jogo 7, a defesa, né? Quando a gente vê o Nico Harrison falando lá, ele que abriu mão do Luka Doncic,
Ele fala que defesa ganha o campeonato. Essa é uma das frases mais verdadeiras. Você confia muito mais num time que defende do que num time que é somente ataque. O Indiana, nos últimos anos, é um time que elevou o pace, o ritmo do jogo, e tinha um ataque poderosíssimo. E a defesa sempre deixou o Indiana na mão. Hoje você tem o Oklahoma vencendo muitos jogos pela defesa. E contando também com uma rotação mais enxuta do Denver Nuggets, o cansaço de jogos dia sim, dia não. E o Oklahoma tem jogadores importantes em todas as posições. Você tem um garrafão muito forte com o Holmgren, com o Hartenstein. Você tem jogadores de perímetro que sabem a sua função de serem coadjuvantes. Você tem o Keyson Wallace, que é um baita jogador, só não tem mais minutos, porque na posição dele jogam o Shea e o Luguentz Dort, que é um pitbull, é um defensor, é um cara que ainda foi importante na série, naquele jogo 5 contra o Denver Nuggets, matando bolas de 3. Você tem o Caruso, com a experiência de campeão, um cara que não tem problema de marcar um jogador maior, e a gente viu isso no jogo 7, a defesa do Caruso, o comprometimento, e a gente percebe um time jogando, Léo, é aí que eu acho que pode ser a diferença, e tem sido a diferença do Oklahoma, além da defesa, além de forçar os erros, produzir através desses erros, de ter possivelmente o MVP da liga, ainda não foi anunciado, mas deverá ser o Shea, é a alegria, cara. A gente percebe que um joga pelo outro. Se a gente vê o pós-jogo, todo mundo se reunindo em volta do repórter, a gente vê a alegria que os caras estão de estarem juntos. Eu acho que isso acaba fazendo uma diferença, né? A gente sabe que eles sabem que o Shea é o protagonista, que é o cara que vai puxar a pontuação, ele vai trazer seus 30 pontos por jogo, mas a gente sabe que numa última bola, se precisar do Jalen Williams, não necessariamente vai ser o Shea que vai matar a última bola. Foi assim no jogo 5, foi assim no jogo 7, com o Jalen Williams passando dos 20 pontos. A gente tem todo mundo contribuindo de alguma maneira. Eu acho que isso faz um time. Sim, se tem a surpresa da NBA nesse momento de terem mercados menores, times não tão conhecidos do grande público, mas para quem gosta do basquete bem jogado, basquete coletivo, de um jogando pelo outro, Indiana e Oklahoma são as melhores histórias. A gente tem o coração de Nova York e a gente tem o Minnesota, que acabou de ser vendido, que é vai ser uma nova amostra para, quem sabe, o Minnesota brigar de fato em sequência, né? Um time que chegou a cogitar anos atrás a possível saída de Minneapolis, né? Com os problemas do Glenn Taylor, do ex-dono, de não chegar a um acordo, e de Minnesota ficar, como você destacou, Garnett, Sam Cassell, Sprewell em 2004, vice-campeão de conferência, e só retornar depois de 20 anos, no ano passado, para perder para o Dallas. Esse hiato aí fez com que até muita gente pensasse que Minnesota poderia tirar os Timberwolves de lá e ir para outra cidade. Nesse momento, eu não vejo isso acontecendo nem em Minnesota. Oklahoma também, que tinha dúvida se vai ter um novo ginásio ou não. O povo já abraçou a possibilidade de uma construção de um novo ginásio e um título inédito, né? Porque o Seattle Supersonics está cada vez mais próximo de retornar. Oklahoma já sinalizou que vai. Oklahoma joga com aquele troféu e uma nas costas, na camisa, que é um título de 79, quando a franquia ainda era Seattle. Mas a franquia voltando, o Supersonics para Seattle, é o Oklahoma em busca de um título aí que ele teve a oportunidade em 2012, com Durant, com Harden, Westbrook, Ibaka e companhia, e agora tem um time muito mais jovem, muito mais coletivo, tendo o seu protagonista, mas jogando um basquetebol de altíssimo nível, e se for campeão, acho que vai ser com merecimento. Está tudo em aberto, eu diria que Oklahoma pode ganhar a série em 6 ou 7 jogos. Acredito no Anthony Edwards aí querendo se provar. É um cara que declarou no começo da temporada: se eu ganhar o título da NBA em 5 anos de carreira, eu vou jogar futebol americano. É um cara que a NBA gosta desses falastrões, assim. Acho que como jogador é indiscutível, né, a qualidade dele. Eu acho que é bobagem somente essas comparações com o Michael Jordan. Eu acho que isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas é um baita personagem e Oklahoma tem aí a seu favor esse jogo coletivo, essa amizade, esse amor de um jogar pelo outro. Mas de olho em Minnesota nos primeiros 2 jogos. Eu acho que eles podem, sim, tem time para isso, para roubar o mando de quadra e pressionar mais uma vez o Oklahoma, como o Denver também pressionou. E aí vamos ver o desgaste, vamos ver os ajustes. Por isso que a série de playoff ela é realmente muito justa, né? Porque os ajustes que são feitos de um jogo para o outro, a gente consegue ver postura dos jogadores, dedo do treinador, e isso faz a gente se apaixonar ainda mais pela NBA.
Bulga, falando um pouco desse time do Oklahoma, que igual você falou, deve ter o Shea eleito como MVP, você acha que isso pode sinalizar uma nova forma de montar equipes na liga? Porque assim, a gente vê que a liga é super estrelas, né? A gente viu o Durant trocando de time várias vezes, a gente viu outras estrelas pedindo troca, e os times acabam muito reféns dessa nova era, né, de protagonismo dos atletas. O Oklahoma, a construção do Oklahoma, até por ser um mercado menor e tal, veio de uma maneira diferente, né? O Shea mesmo veio de uma troca do Paul George, e aí veio construindo o time através de draft, através de outras negociações, assim, sem tanto protagonismo, né, desses maiores jogadores da liga. Você acha que isso pode sinalizar alguma coisa ou isso aconteceu por um contexto específico? Cara, eu acho que aconteceu por conta do mercado menor. Você matou a charada ali. Eu acho que se fosse Nova York, nunca ia esperar tanto tempo, por mais que já esteja assim, mais de 50 anos sem título. É um mercado que vai te cobrar. Você não vai conseguir montar aos poucos uma... Nova York, quando trouxe o Jalen Brunson, 100 milhões de dólares, foi criticado. A própria Beck Hammond, que é técnica do Las Vegas Aces, ex-assistente técnica do Greg Popovich, foi jogadora de Nova York na WNBA, foi medalha de bronze com a seleção russa, sabe muito bem sofrer, porque a seleção americana não tinha olhos para ela, ela foi para jogar uma Olimpíada, teve que se naturalizar ou jogar pela seleção russa para jogar e disputar e ganhar uma medalha olímpica. E ela falando na época que o Jalen Brunson não era um time com o Jalen Brunson não chegaria em lugar nenhum, e a gente vê aí o cara chegando a uma final de conferência, como chegou, por exemplo, o Luka, né? O ano passado, chegou depois a uma final de NBA. Então, assim, eu acho que o mercado faz com que o time tivesse paciência. Né? O bye-bye do Lillard, naquele tchauzinho que o Lillard deu contra o Westbrook e contra o Oklahoma, fez o Sam Presti falar, vamos montar o time de acordo com jovens talentos. E aí eles foram aos poucos. Eu acho que um mercado menor é capaz de fazer isso. O restante, cara, a necessidade, você vê o Phoenix Suns aí gastando mais de 220 milhões de dólares em salário esse ano, estourando o cap justamente para a montagem de um Big Three, de Bradley Beal, de Kevin Durant, porque é um Phoenix que sempre nadou e morreu na praia. E precisa de um título, porque estão vendo a ascensão da Conferência Oeste cada vez mais equilibrada. Você tem mais times brigando pelas 8 vagas, pelas 10 vagas com a criação de play-in que seja. Então, assim, depende muito do mercado, cara. É legal a história, coletivamente, você ter essa amizade, você ter os jogadores importantes em cada posição. Eu acho que na defesa, mas depende muito da necessidade e da urgência, né? De você não vai conseguir hoje, com mercados grandes ou com jogadores em final de carreira, você esperar 2, 3 anos para montar um time e saber sofrer. Porque o ano passado, quando o Oklahoma perdeu de Dallas, muita gente criticou. Será que o Oklahoma não poderia pegar essas 200 picks que tem e trazer um Giannis, um Kevin Durant e acelerar o processo? Não. O Oklahoma abraçou essa maneira e vai até o final. E eu tenho certeza que, caso aconteça uma catástrofe, uma tragédia para o Oklahoma, porque um time de 68 vitórias não alcançou o sucesso de uma hora para outra e não foi por acaso. Mas pode ser que tenhamos uma lesão séria, bata até na madeira para não acontecer, porque isso aí atrapalha demais, assim, principalmente quem ama o esporte, quem acompanha, você quer ver todos os jogadores em plenas condições, mas é capaz do Minnesota viver uma série melhor, ou o Indiana, ou Nova York, e o Thunder não ficar com o título. Eu não acredito que o Oklahoma City Thunder vá buscar no mercado trazer, a não ser que seja um Giannis numa proposta indiscutível. Que o Giannis é um cara de 30 anos ainda, o Giannis é um cara que já foi campeão, que vai querer ser campeão novamente, mas vai entender a chegada dele ao Oklahoma. Você buscando um Kevin Durant em final de carreira, você buscando um LeBron, um Curry, qualquer outro jogador assim, jamais na fome de tentar tirar o time de sair, de finalmente vencer, eu acho bobagem, cara. Eu acho que os mercados pequenos eles vão procurar ter o Oklahoma como espelho. Mas vai depender da cobrança, cara, de mercado, de imprensa, tamanho da cidade. Eu não vejo, por exemplo, o Washington, que é a capital, mesmo tendo um time modesto, o Washington sempre vai buscar alguém ali. Você viu que aparece um Westbrook de vez em quando, vai aparecer algum jogador ali mais famoso. Eles não vão trocar somente as estrelas. Trocaram pelo Malcolm Brogdon, o Abdi, trocaram pelo Chris Middleton, né, um jogador já campeão. Eles já não trocam por jogadores jovens aí que vão montar o time ao redor dele.
Não acho. Eu acho que o que pode ser uma tendência, e eu gostaria, é que o basquetebol é um esporte coletivo, né, Léo? Então, assim, você tem que ter o protagonista para impor respeito e medo ao adversário. Mas quando você vê o San Antonio Spurs no passado, um time que tinha estrelas, mas que tinha a essência do jogo coletivo, do passe extra, de colocar o melhor jogador posicionado próximo à cesta, de procurar uma cesta mais fácil, sem rifar a bola. E hoje você vê o Thunder, um time extremamente aplicado taticamente dos dois lados da quadra. Você vê um time com paciência, o Indiana Pacers também, é um time que troca muitos passes, que tem muitas assistências. Eu acho que é legal a gente ter isso para quem ama e vê o basquete, para quem acompanha, quem trabalha nos jogos. É muito legal ver o coletivo falando mais alto e, óbvio, com a pitada do protagonista. Então, eu espero que seja uma tendência assim. O meu time, que está em reconstrução, todo mundo sabe que é o Portland, eu gostaria que o Portland tivesse esse exemplo do Oklahoma, que pudesse jogar um pelo outro, que pudesse, se não conseguiu encontrar um Shea, que é o principal protagonista, mas que conseguisse pelo menos 2, 3 jogadores crescendo no mesmo nível, e aí sem ego. Eu acho que essa é a chave para você ter o seu time jogando bonito. O joga bonito que a gente cobra do futebol, às vezes não um resultado a qualquer custo. Eu acho que o resultado, quando vem aliado a esse estilo de jogo, cara, ele é muito mais prazeroso para quem está jogando, para quem está dirigindo, para quem está comentando. É legal demais fazer parte de uma temporada em que os 4 times ali existem protagonistas, existem um jogo coletivo, existe a confiança, e o fato do Anthony Edwards ter confiado mais nos companheiros, isso ajudou o Minnesota a superar os Lakers naquele jogo 5, colocando a bola mais no Rudy Gobert, porque o Lakers não tinha um defensor de garrafão, de confiar mais no Julius Randle, que era um cara tido como um cara ausente em pós-temporada, e ele foi fundamental, foi o melhor jogador da série contra o Golden State, e eu acho que essa confiança, né, que tem em Nova York também com um trio de jogadores que se conhecem há bastante tempo. Eu lembro sempre da imagem do Jalen Brunson. Eu não sei se ele está num boliche, onde que ele está, em que a irmã dele mostra para ele no celular que o Josh Hart tinha vindo de Portland trocado para jogar ao lado dele. E a emoção do cara de ter o Hart novamente como companheiro. E hoje os caras fazem dupla até em podcast. Você vê que existe uma relação ali que passa do basquetebol, que ultrapassa a quadra, e isso faz a diferença gigantesca. Fazendo um paralelo aqui, a relação que eu tenho com o Rômulo nas nossas transmissões, no podcast. É algo que é prazeroso. Cara, quando a gente encontra alguém com a mesma sintonia, com o mesmo pensamento, apaixonado exatamente igual como eu sou apaixonado pela NBA, é por isso que a gente se dá bem. Então, o Nova York tem isso no Big Three, e isso acabou contagiando o restante do time. Eles abraçaram o Towns. Então, não é surpresa Nova York chegar. O Indiana tem esse jogo coletivo, muito mérito do Carlisle. O Oklahoma tem esse jogo coletivo, aquela história do Chet Holmgren ter ido no high school, receber ali o diploma, e todos os jogadores, mais general manager, técnico, todos os caras estavam presentes, felizes por ele. Isso aí diz muito, cara. E a confiança que o Anthony Edwards, que é um cara mais falastrão, é um cara mais midiático. Eu acho que a NBA torce por Nova York e Minnesota uma final, porque o Anthony Edwards é uma figura. E você tem Nova York, que teve a troca antes de começar a temporada com o Minnesota. E Nova York, a capital do mundo, é o mercado mais forte desses outros 4. Mas por basquetebol, nesse momento, se tivesse que palpitar, Oklahoma e Indiana são os favoritos nas séries. E acho que o título vai ficar em boas mãos, cara. Acho que são várias histórias que a gente vai contar a partir desta quarta-feira no Amazon Prime, da Conferência Leste. E conto com todo mundo aí, a galera da Itatiaia, quem está ouvindo, assistindo, participando com a gente. Fazendo essa transmissão, trazendo essa emoção junto com a gente, vivenciando essa emoção, porque independente da camisa, eu acho que são 4 times que mereceram estar onde estão. Exatamente. Buga, queria agradecer demais sua disponibilidade em falar com a gente, topar essa conversa aí. A gente conseguiu falar um pouco, né, das 4 equipes, falamos das 2 séries, e aí a porta aqui da Itatiaia sempre está aberta para você. É um prazer sempre falar contigo. Que é isso, cara. Obrigado mais uma vez aí pela confiança, pelo respeito ao meu trabalho. Refaço o convite. Finais da Conferência Leste, Amazon Prime a partir desta quarta-feira, New York Knicks, Indiana Pacers.
quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado, segunda. Tomara que a gente vá para o jogo 7. Como meu time não está envolvido, eu torço para mais jogos, para trabalhar mais, para vivenciar mais essas emoções e que a gente possa aproveitar. Grande beijo para a galera de Itatiaia, contem sempre comigo. NBA no Amazon Prime, na mansão da NBA no Brasil, é no Amazon Prime. Léo, it's over, baby, it's over. Até a próxima. Beijo grande, tchau.